Bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus o Precursor, em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Hoje, vamos refletir sobre a lição 5, uma igreja cheia de amor, texto áureo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32, verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre o material, olha, muito inspirador. A igreja cristã lá no comecinho, em Jerusalém, a gente está se baseando na lição 5, né? Uma igreja cheia de amor. O foco é Atos capítulo 4. Exato. Um texto riquíssimo que descreve ali um momento muito particular daquela comunidade. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco como o amor e a unidade, que as fontes destacam tanto, realmente moldaram aquele grupo pioneiro. O ponto de partida é forte, né? Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. O que será que isso significava, assim, no dia a dia deles? Pois é uma descrição poderosa. Vamos tentar analisar essa dinâmica de comunhão, de generosidade que aparece ali em Atos e entender como o amor, segundo a lição, era mesmo o elo central de tudo. A lição aponta logo de cara para um desafio: o crescimento. Saíram de um grupo pequeno, 120, para uma multidão. É muita gente chegando. Como é que eles mantiveram a unidade, né? A fonte sugere que sem amor, o egoísmo podia ter, rachado tudo. É verdade. Essa expressão, o coração e a alma, isso indica uma união interna muito forte, não superficial. Sem dúvida. E o fascinante é que a fonte conecta isso diretamente com a ação do Espírito Santo, né? Aquela capacitação que vem desde Atos 1. Citam até Paulo, lá em Colossenses, chamando o amor de vínculo da perfeição. Ou seja, não era só um sentimento bacana. Era entendido como o próprio amor de Deus derramado nos corações. Como diz Romanos, uma coisa que vinha da graça mesmo. E essa questão da graça parece ser o motor de muita coisa ali, né? O texto diz que em todos eles havia abundante graça. Não só nos apóstolos, nos líderes, em todos. Exatamente. Essa gratidão motivava uma generosidade. Nossa, radical. Entendo. E essa generosidade, por sua vez, fortalecia a comunhão. E aí, nesse ambiente, os dons do Espírito tinham espaço para florescer. Claro que regras e organização são importantes, mas o foco ali parece ter sido na vivência da comunhão, do perdão mútuo. Como Jesus ensinou nos evangelhos, né? Exato. Isso era visto como fundamental para manter esse fluxo da graça funcionando entre eles. E essa unidade toda, essa graça, não ficou só no discurso, transbordou para a prática, né? De um jeito bem concreto. As fontes descrevem algo que hoje soa, uau, radical. Ninguém dizia que algo era só seu. Tudo era comum. É isso mesmo? É o que o texto diz, que o pessoal vendia propriedades, terras e entregava o dinheiro aos apóstolos, Para quê? para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. É um desapego impressionante. Nossa! E tem o exemplo do Barnabé, que vendeu um campo. Ele é destacado, né? Sim, como exemplo dessa atitude. Mas é importante entender como isso funcionava na prática. A lição usa um termo interessante: equidade. Equidade. O que seria isso, diferente de igualdade? Não era assim, abolir a propriedade privada à força ou dividir tudo matematicamente igual para todo mundo. Pelo menos é o que os comentários bíblicos que a lição usa sugerem. Ah, entendi. A ideia de equidade aqui é mais sobre ajustar os desequilíbrios, reconhecer onde havia necessidade e agir para suprir. Era um compartilhamento voluntário, acontecia de tempos em tempos conforme surgisse a necessidade. As pessoas ainda tinham suas casas, seus bens. Tipo a casa de Maria, mãe de João Marcos, que usavam para orar, né? Exatamente. Esse é um ótimo exemplo. O ponto-chave era voluntariedade. Ninguém era obrigado. A motivação era interna. O amor, o senso de pertencer àquela comunidade, de cuidar uns dos outros. Parece um modelo muito baseado em confiança mútua e altruísmo mesmo. Mas será que não dava problema?
Digo, na prática, decidir quem precisava mais, administrar esse dinheiro todo. As fontes falam sobre isso? Olha, as fontes que a gente analisou, focadas em Atos 4, pintam um quadro bem positivo dessa fase inicial. A ênfase é na harmonia, nessa generosidade como fruto da experiência com Deus. Mais pra frente, no próprio livro de Atos, a gente vê que surgiram tensões sim. Aquela questão das viúvas gregas, por exemplo, em Atos 6. Ah, sim, lembro disso. Mas nesse trecho específico de Atos 4, o destaque é mesmo essa força da unidade e da partilha voluntária. Talvez a maior dificuldade fosse justamente manter esse nível de entrega conforme a igreja crescia e os desafios aumentavam, né? Faz sentido. Bom, então, para a gente amarrar o que vimos nessas fontes, a gente tem um retrato de uma comunidade onde o amor não era só uma palavra bonita, era ação concreta. Unidade profunda, cuidado uns com os outros e uma generosidade material impressionante. E tudo isso, pelo visto, vinha de uma experiência muito forte da graça de Deus. Exatamente. É um quadro poderoso do que a fé vivida em comunidade pode gerar. E isso, claro, deixa a gente pensando, né? Se a gente olha para esse exemplo histórico de solidariedade que nasceu da fé e do amor, como será que esses princípios de equidade, essa ideia de ajustar desequilíbrios voluntariamente e de compartilhamento poderiam talvez nos provocar hoje? Como eles poderiam informar ou desafiar nossas ideias sobre comunidade, sobre responsabilidade social, sobre como a gente lida com nossos recursos, mesmo fora de um contexto só religioso? Fica a reflexão.